Litoral catarinense, uma oportunidade real ou uma euforia do mercado? Entenda a estrutura por trás de um boom imobiliário. Seja bem-vindo ao podcast Mergulho Imobiliário. Se existe alguém que sente antes dos relatórios financeiros aparecerem, é quem está negociando todo dia. Com a gente hoje, Bruno Saldívia. Ele vai falar um pouco sobre esse mercado. Ele é especialista imobiliário, especialista em investimento, atua há mais de 10 anos nesse ramo. Mas essa história é longa, ele passou uma jornada muito grande. Eu vou deixar com ele. Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast. Nos conte um pouquinho, primeiramente, quem que é o Bruno, da onde que tu veio, qual que é a tua escola e o que tu está fazendo hoje, meu caro. Legal, Fabrício. Obrigado por me chamar para fazer essa conversa aqui, né, e contar um pouquinho da minha versão, né? Claro. Eu acho que todo mundo tem um pouco da sua versão sobre esse mercado e a soma dessas versões ajuda a quem está assistindo a construir a sua lógica de investimento e a entender um pouco mais o mercado, né? A minha escola é do mercado financeiro, então eu tenho uma experiência muito grande no mercado de fusões e aquisições. E legal. Fusões e aquisições, a lógica desse mercado é você entender aonde tem valor, a estrutura financeira dos negócios e quais esses negócios que têm uma oportunidade de perdurar, né, de criar uma longevidade, de entregar valor na linha do tempo. E aí o meu papel dentro do mercado financeiro era muito disso, né, de apoiar empresas que estavam comprando outras ou que estavam buscando uma aquisição, uma atração de investimento e entendendo o valor, tangibilizar, desenhar o valor e conseguir distribuir também essa ideia de valor. E fui também, né, atuei na parte de assessoria de investimento, né, de banco de investimento, e eu acho que tudo isso me ajuda a analisar de maneira mais técnica, em muitos casos mais pragmática, o mercado imobiliário que a gente vive, e eu fiz essa transição muito provocada também pelos clientes. Então eu tinha clientes de carteira, de investimentos, que eu apoiava no desenvolvimento das suas empresas, e eles começavam, pô, Bruno, você está morando em Itapema, eu tenho um apartamento aí que eu comprei, analisa para mim uma construtora aí, investiga uma situação aí, porque eu estou de olho no investimento. E nisso eu comecei a olhar com um carinho maior, né, um cuidado maior, até daqui a pouco não um carinho, mas um cuidado, para o mercado imobiliário. E quando eu entendi um pouco mais do modelo de negócio do nosso mercado imobiliário aqui, eu disse, esse produto de investimento, nesse modelo e com essa capacidade de desenvolvimento patrimonial e tudo mais, não existe lá no mercado financeiro. E eu preciso botar o pé nisso com mais atenção, analisar, olhar. E aí comecei a me envolver com construtoras, com o ambiente, tinha já amigos no mercado imobiliário, e isso fez com que eu me apaixonasse pelo modelo e pelo produto em si, né? Mas, ao mesmo tempo, também, a minha veia sempre foi finanças corporativas, aí eu fui me envolver com as empresas, com as construtoras, e também isso me abriu muitos alertas para entender que, cara, tem umas pegadinhas aqui no meio disso, né? Tem coisas que no modelo financeiro e de finanças corporativas aonde a gente ficava buscando valor dentro dos negócios das empresas, em muitos dos casos chegava lá e naquela caixinha onde era para estar o valor, não tinha nada lá dentro, né? E então, assim, a minha transição ela veio por provocação dos clientes, me apaixonei pelo mercado e entendi também pela minha mente financeira que tem grandes oportunidades e também grandes ciladas no meio do processo, no caminho, entendeu? Mas é encantador, assim, né? Eu sou apaixonado, tanto que quando eu comecei a botar o pé, eu fui sugado para dentro desse mercado massa, e hoje atuo exclusivamente no mercado imobiliário. Que bacana, cara. Que trajetória inspiradora, né? A gente muitas vezes tá conversando com o pessoal, a gente está muito em São Paulo, está conversando com o pessoal lá na Faria Lima,
tá falando com assessores, eles não entendem nosso mercado. Eles male entendem o mercado imobiliário tradicional, que eu chamo, né? No Brasil, o mercado é muito parecido. Quando a gente vem para cá, é totalmente disruptivo, totalmente diferente. Tem coisas que não faz sentido lá, que aqui faz. E muitas vezes a tua análise mais profunda dentro de uma incorporadora te mostra aonde está bom e onde está ruim, onde pode ter problema lá na frente. Isso. O mercado que está fora olha para o nosso modelo e fala, cara, tá tudo muito ruim. Isso, tudo estranho. Tá tudo estranho, tá tudo muito diferente do tradicional, do que eu analiso. Então, os dados que eu preciso ter eu não tenho no nosso mercado, mas a partir do momento que tu entende uma forma do nosso mercado, como ele funciona, começa a te mostrar o caminho. Pô, não, é isso aqui que eu tenho que avaliar no lugar daqueles dados. Então, começa a ficar uma análise diferente, né? Então, faz muito sentido tu se imergir no mercado, porque é isso. Depois tu entende o nosso mercado, opa, aí eu consigo analisar realmente os dados que existem no nosso mercado. E traduzir, né? Eu acho que é essa a questão, né, Fabrício? Eu consigo, né, de certa forma, traduzir aonde está o valor num modelo que naturalmente não é assimilável pelas pessoas, né? Uhum. E essa dificuldade é tanto do agente quanto do cliente. Né? Então, lá no dia a dia dele, onde ele está acostumado a vivenciar, né? E a questão do imóvel é um tema recorrente a todos os anos, né? Do mundo. O modelo é muito diferente, se distingue muito e assusta muito as pessoas também, né? Gera curiosidade, interesse, mas gera também receio, gera medo, gera dúvida. Então é uma caixinha de surpresa todo dia nadar nesse mar aqui, né? Sim, exatamente, bacana. Bruno, para quem ainda não conhece tão de perto o nosso mercado, para tipo o cara que está longe ouve falar de Balneário, Itapema, Porto Belo para férias, o que realmente está acontecendo aqui no nosso mercado? O que aconteceu em Itapema, em Balneário, o que está acontecendo em Porto Belo? Como é que é a tua visão do que está acontecendo em Porto Belo e a nossa região hoje? Tá. Legal, uma pergunta bem ampla. Bem ampla, vamos começar divagando um pouco, viajando um pouco. Eu acho que esse também, né, Fabrício, o meu papel nas redes sociais, né? Então eu assumi esse papel de contar um pouco do que eu vejo aqui e tentar traduzir, né? O nosso mercado, ele ganhou projeção nacional, mundial, porque as pessoas sabem que está acontecendo muita coisa e valorização, mas o dia a dia, as reais razões, tudo isso ainda é muito obscuro, né? E o trabalho que eu tenho tentado fazer justamente trata sobre contar um pouco sobre aquilo que eu converso com os clientes de forma mais um a um, né? De maneira mais ampla, tentar traduzir o que a gente vê aqui. E a minha visão do que está acontecendo no nosso mercado é que o Brasil como um todo, a gente tem muitos Brasis dentro do nosso Brasil. Sim. E algumas sensações que esses muitos Brasis trazem, né, para uma parte da população de insegurança, de insegurança na questão, né, da segurança pública como um todo, mas no campo dos investimentos, a qualidade de vida que a gente não sabe muito para onde ela está indo lá na sua cidade, a gente não tem um controle muito grande dos processos de desenvolvimento público, e aí a nossa região chama muito a atenção porque ela se mostra de maneira mais estruturada em 4 pontos, assim, especificamente, que você não consegue hoje encontrar esses 4 pontos de maneira unificada no resto do país. Cara, legal tu falar isso, porque eu também tenho uma tese. A minha tese leva 3 pontos. Eu quero entender a tua tese. Agora me fala desses 4 pontos, que não vai bater se está batendo com a minha, se a gente vai complementar ou não. Me fala um pouquinho mais desses 4 pontos aí. Tá, porque
né, vamos pegar o óbvio, né? Vamos começar pelos óbvios, né? Belezas naturais, né? Então é um óbvio que a gente tem aqui, mas belezas naturais eu tenho no Nordeste do Brasil, eu tenho no Rio de Janeiro, eu tenho sei lá, em dezenas de lugares no nosso país e não necessariamente ambiente de litoral, né? Então, belezas naturais está lá na Chapada Diamantina, tá nos Lençóis Maranhenses, né? Então, nós temos o ambiente de belezas naturais e aqui a gente tem um ambiente de belezas naturais maravilhoso, um raio de, sei lá, 20 quilômetros, 25 quilômetros, nós devemos ter mais de 50 praias. Sim. É absurdo, né? Às vezes a gente fala muito sobre isso, eu chamo esse ponto de qualidade de água, tá? Boa. Por quê? A gente tem qualidade de água aqui, e não só a água é limpa, mas a água a gente tem aqui, quando a gente fala em água, a gente está falando de praia, tem diversidade de praias. Então, é o que tu falou, eu tô aqui em Porto Belo, eu tenho uma praia aqui, a gente está aqui, nosso escritório fica, acho que 2 minutos da praia, caminhando, acho que nem dá isso. Caminhando tranquilo, cara, bem de leve. Uma praia fenomenal, rasa, uma praia gostosa. Meus filhos aprenderam a andar na praia, para ter uma ideia. Então, é uma qualidade de água absurda. Mas a 5 minutos de carro, eu tenho uma praia de mar aberto, água totalmente limpa, mas uma praia mais com ondas, a praia em Bombinhas, tem algumas praias em Bombinhas. Cara, quero surfar. Lá é o local perfeito para isso. Aí, do lado, tem uma outra praia, que é exatamente do lado, só que do outro lado do mar, que é uma praia para mergulho, onde que eu vou mergulhar. Qualquer dia, qualquer horário, a água vai estar limpa, a água tu vai ver tartarugas, tu vai ver muito peixe, cara, é fenomenal. Então, porque eu digo que a qualidade de água atrai muita gente, porque a água é quente, diferente pega de uma parte de Florianópolis para baixo no Brasil, a água é muito fria, né? Então o pessoal vem dali para cima. E eu tenho água quente com belezas naturais fenomenais e gera uma diversidade que quem gosta de praia não enjoa. O cara fica um mês aqui, todo dia conhecendo uma praia nova e, cara, conheci 50 praias de Santa Catarina em um mês aqui tranquilamente. 5 anos tu tá ainda conhecendo praia num raio de 1 hora de carro, tu tem uma infinidade de... absurdo, né? É muito legal. E tu ainda tem, assim, num outro extremo, tu tem ainda a serra a 2 horas daqui, um ambiente de vinícolas, de paisagens, de cânions. Então, assim, tu tem, né, belezas naturais ao extremo, né? Mas esse é um ponto, né, que a gente encontra em outros lugares do Brasil e que são lindos de visitar e tudo mais, né? Mas daí a gente tem um outro ponto que trata sobre o bem viver, né? Que, sei lá, eu estou anotando aqui para eu não me perder nas coisas, que é a segurança, entendeu? Então, a segurança, ela é um elemento imprescindível na qualidade de vida, né? A sensação de segurança. Então, eu morei em São Paulo, eu sou natural de Porto Alegre, e ao mesmo tempo eu morei no oeste de Santa Catarina, em cidades muito pequenas, em cidades maiores, e aí esses 2 ambientes de segurança, ele faz com que a qualidade de vida seja altamente impactada. Entendeu? A sensação de segurança é algo que impacta o bem viver de uma maneira tão grande, e quem está em meio à insegurança, às vezes, nem tem tanta percepção disso, né? Então, eu morei em São Paulo e depois eu fui morar no oeste de Santa Catarina, que é um outro extremo da segurança, né? Que se tu não deixasse o carro na ignição, as pessoas chegavam assim, tipo, fui pegar o carro, a chave não estava na ignição, como assim? Né? É o extremo, né? O outro extremo, né? E aí a sensação, né, de segurança, ela transforma a tua vida. Ela deixa você se concentrar em outras coisas que são importantes, ela traz uma leveza de viver, e a gente tem segurança aqui na nossa região. Né? É um tema que é, né, muito, muito importante, né, no ambiente público, no ambiente das pessoas, e a gente tem segurança em outros lugares do Brasil também. Né? Então, como comentei, no oeste de Santa Catarina, em outras cidades, né, em diferentes estados da nação, a gente tem segurança também, mas ele é um outro ponto que isolado é importante. Mas a gente tem aqui belezas naturais e a gente tem segurança. Tu sabe que também. Esse ponto da segurança
é uma coisa também, entra também no dos meus 3 pilares, a segurança é muito forte ali. Por quê? Pra gente estar aqui é natural. Eu saio na rua, eu falo no telefone. Quando eu falo no telefone, eu caminho. Isso, Cara, e às também. vezes eu tô numa ligação de 1 hora. Eu caminhei durante 1 hora na praia, que a gente tá muito pertinho. Pô, vou pra praia, começa a caminhar, pô, daqui a pouco eu vejo, tô lá no outro lado da praia, acabei a ligação. Eu falei, cara, tem que ligar pra alguém pra voltar. Mas essa facilidade que a gente estava semana passada em São Paulo e estava lá na Faria Lima, então é um local mais seguro, é um local, tipo, questão Sim. de segurança é um dos melhores locais do Brasil. Mas ainda assim a insegurança, A sensação a de sensação segurança. tá lá. Eu fui sair da padaria e o garçom que me atendeu viu que eu estava falando no celular do lado de fora da padaria, ele falou, ô, toma cuidado com o celular, já é mais tarde, então fica Sim, não ligado. Os vacila. caras daqui a pouco passam aí e te levam o teu celular. Eu falei, pô, como é que é isso, cara? Na nossa região isso nunca, não se passa na Nem nossa cabeça, pensar, né? isso. E lá no local mais seguro ainda o pessoal tem essa insegurança. E isso vai muito além, né? Porque quando a gente começa a falar de segurança, cara, tem locais, e eu digo que São Paulo é a maior metrópole do país, tem tudo lá, né? Então, tem local mais seguro, menos seguro, mas é gigante. Então, a diferença de vir para cá não é só a questão ativa, né? Pô, alguém vai me roubar. Não, mas a segurança de ter a tranquilidade. E tu sair de casa, vai trabalhar às vezes caminhando, eu moro muito perto também, vou caminhando, eu tô ali atendendo um cliente, eu tô Tá com a janela aberta, em casa, não tem, né, tu cara? tá com... Não tem essa preocupação. Eu digo uma coisa interessante que é, aqui em Santa Catarina, 2 pessoas numa moto é só alguém dando carona para outra. Exatamente. Se tu for avaliar por esse lado, vem, pô, mas em outro lugar... Em outros lugares é um indicativo de risco. Sim, olha só, interessante. Né? Então, quando eu vim de São Paulo para cá, no trânsito, um motoqueiro passar do teu lado ou parar do teu lado na sinaleira é Já um fecha o problema. vidro no mínimo. Né? Isso, entende? Então, 2 pessoas numa moto é um indicativo de risco. Né? Aqui é só alguém dando uma carona para alguém, entendeu? Sim. É estranho, né? Mas não é tão comum. Como é que pode, né? E teve um tempo, uns 4, 5 anos atrás, eu tive um colega meu que eu conhecia em eventos em São Paulo e ele veio para Santa Catarina, ele veio para cá, ele ficou 3 meses aqui, praticamente, me dando suporte numa operação que a gente estava fazendo. E, cara, ele não é um local tão perigoso, ele é de Rio Preto, é uma cidade mais desenvolvida, é um outro nível, mas a sensação de... não digo nem a sensação, mas o estado de alerta dele era constante. A gente saía na rua, olha só, chegou um extremo, eu saí na rua, eu saí do escritório, fui na rua, então alguém me ligou, eu atendi, ele estava junto comigo, a gente estava indo para uma visita. E depois que eu acabei a ligação, ele chegou para mim, cara, pode ficar tranquilo, se precisar falar no telefone, fica tranquilo que eu tô de olho aqui. Eu falei, cara, como assim tá de olho? Não, fica tranquilo, eu tô aqui, eu me garanto aqui, né? O cara, lutador, tava falando, sou teu segurança enquanto a gente ia na rua. Eu falei, cara, não existe isso aqui, não precisa, desacelera, curte o entorno, não precisa ter esse alerta, não vai acontecer nada. Mas é realmente impactante a nossa região, a questão de segurança. Né? Mas vamos lá, vamos para o teu próximo ponto. Cara, um outro ponto, tá, que eu acho que é um ponto muito importante é a estrutura e a infraestrutura. Tá? A gente encontra, novamente, né, daqui a pouco, um lugar que é bonito e que tem uma relativa segurança, mas tu tá isolado do mundo. Né? Então, e aqui nós temos acesso à estrutura de saúde, nós temos acesso à estrutura de entretenimento, nós temos acesso à estrutura de compras, né? Uma infraestrutura de serviços, de uma maneira geral, desde você encontrar as principais seguradoras de carro do Brasil, né, a tu comprar qualquer coisa, a alguém te atender desde um serviço de saúde a um serviço, né, sei lá, de algo mais complexo, né, de dentro da construção civil, dentro de qualquer outra coisa que você precise para o seu dia a dia. Então, você tem num raio de 15 quilômetros, que em São Paulo
não é nem... isso é dentro de um próprio bairro, em Porto Alegre é de um bairro para o outro, você anda 30 quilômetros para ir de um bairro para o outro, né? Em outras metrópoles, né? Isso também óbvio que um termo que eu uso bastante é BR-101 para dentro, né? Cidades mais de interior, obviamente que não tem essa dinâmica de tão grande, né? De infraestrutura de cidade e tudo mais, mas tu circula, e uma coisa interessante no interior, as pessoas são muito acostumadas a ir de uma cidade para outra, então Sim. Aqui num raio de 15, 20 quilômetros você tem tudo que São Paulo no seu núcleo comercial te entrega, e que em outras cidades você nem consegue encontrar. Sim. Isso, né? Isso é de certa forma. Uma referência muito interessante, né? Porque eu moro em Porto Belo. Estás morando onde hoje, Bruno? Hoje eu moro ainda em Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú. Nós temos um apartamento lá, e aí venho para Porto Belo em breve legal, estarei definitivo aqui, mas porque é a minha cidade. Tem muita gente quando descobre isso, diz assim, não moro em Porto Belo, né? Que tu fala tanto de Porto Belo. Sim, que legal. É a minha cidade, mais pelo tempo das coisas acontecerem no mercado imobiliário, né? Ali todo mundo conhece nosso mercado, sabe que o apartamento, o investimento melhor está na planta, então você tem que esperar ficar pronto. Sabe que esse é um ponto muito forte, né? Quando a gente fala para as pessoas, Porto Belo, aí o pessoal começa a pesquisar, mas Porto Belo é uma cidade pequena? Sim, é uma cidade pequena, tem 27 mil habitantes no último censo. Então, é uma cidade pequenininha. Aí as pessoas, mas, cara, eu não quero morar na cidade interior. Mas as pessoas não percebem a conexão e como as cidades da nossa região são pequenas. Isso é bom pra gente, porque o Bruno tá vindo de Balneário, 15 minutos de Balneário. 15 minutos. E no meio disso ali, entre Porto Belo e Balneário, ele passou por Itapema, ainda outra cidade. Então eu tô a 15 minutos de Balneário, eu tô a 50 minutos de um aeroporto Navegantes, outra cidade, passa mais outras cidades, Itajaí, eu tô pro outro lado, isso na BR-101 que costeia o mar, basicamente. Pro outro lado, eu tô a meia hora, 45 minutos de Florianópolis, outro grande centro, outro aeroporto, 45 minutos de aeroporto, então eu tô aqui a menos de uma hora de distância, 100 quilômetros. Tenho 2 aeroportos. E pra gente, muitas vezes eu tô lá em São Paulo. Tem 2 aeroportos, mas tu tem os 2 maiores portos também. Exato, cara, tem muita coisa aqui. E às vezes a gente tá lá em São Paulo, putz, eu preciso de um local ou outro. Eu fiquei, fizeram uma sacanagem comigo. Eu fiquei lá na Faria Lima, o aeroporto do lado, e me pegaram meu voo de volta no outro aeroporto. Falei, cara, não é tão distante. Mas o pessoal falando pra mim, falei, cara, tem que sair cedo. Beleza, meu voo é às 8, sai às 6h30, 7 horas. Não, tem que sair às 4 para chegar lá às 5, porque se tu sair às 5, tu não vai conseguir chegar lá no teu voo por causa do trânsito. Então, aqui a gente não tem essa perca de tempo, né? Pô, uma coisa que dura, que é um prazo de 1 hora, se atrasar tudo, 1h30, 1h20. É diferente lá, né? Às vezes meia hora vira 2 horas tranquilamente, sem falar em chuva, né? Sim. Esse é o meu quarto ponto, né? Mas eu até vou entrar um pouco mais na infraestrutura, porque nós que estamos aqui, às vezes as pessoas que estão aqui reclamam de muita coisa, que nós vivemos num paraíso de infraestrutura e de estrutura, uma bolha disso no Brasil todo, que as pessoas que vêm de fora se impressionam, né? E por isso que chama tanto a atenção também, né? Então, vamos dizer assim, muitos pontos do Nordeste brasileiro, nós temos belezas naturais, mas nós não temos a segurança. Às vezes tu tem belezas naturais e uma sensação boa de segurança em alguns ambientes, mas tu não tem estrutura, nem infraestrutura. Se tu quiser comer alguma coisa, tu não tem. Se tu precisar de uma farmácia, tu tem que ir na outra cidade. Entendeu? Na minha tese, eu chamo de desenvolvimento urbano, né? E eu digo o seguinte, aqui a gente tem belezas naturais, a qualidade de água, eu tenho a segurança e tenho desenvolvimento urbano. Perfeito. Vou até começar a emprestar esse teu termo. Vai lá, aí. Toca a ficha. Porque quando a gente pensa no Rio de Janeiro, cara, belezas naturais e desenvolvimento urbano é absurdo. Só que me falta segurança. Aí se eu vou lá para um outro extremo, eu vou para Porto de Galinhas. Eu fui para Porto de Galinhas, cara, achei sensacional. Era para ficar 4 dias lá. A gente ficou no 3º dia, falei, cara, eu preciso ir embora, eu preciso fazer alguma coisa. Porque tinha segurança, tinha belezas naturais,
Mas não a gente é dinâmico, cara. Enche o saco depois e, putz, eu tô ali, um dia de praia é lindo, o segundo dia, pô, legal, vamos mergulhar. O terceiro dia tu já não tem mais o que fazer. Hoje eu quero jantar bem. Falta. Aí, Hoje eu putz, quero... entendeu? a falta de desenvolvimento faz tu ficar pouco. Para passear é legal, agora para a gente botar o nosso dinheiro, para a gente ter um bem, uma segunda moradia, não funciona, a gente quer mais, né? E isso puxa o mercado, né? O mercado imobiliário, ele vem muito dessa forma. Tu precisa ter o que fazer, o negócio precisa estar se desenvolvendo, precisa ter segurança, precisa ser diferente da tua região. Eu até sempre digo que a gente vive aqui entre Porto Belo, Bombinhas aqui, até Pissarras, a gente tem o suprassumo do mercado imobiliário de valorização. Porque dali para baixo, a gente tem no máximo Floripa, pega um pouquinho de qualidade de água, daí para baixo no Brasil a água fica fria, os lugares são bonitos, mas a água é fria, não entra. Aí, putz, eu perdi um pilar. Eu chamo dos 3 pilares da tríade da valorização imobiliária. Dali de Pissarras para cima, eu começo a pegar regiões com água Paraná, a água é muito barrosa, tem muito rio que desemboca no mar. Aí eu tenho São Paulo, aí começa a me faltar segurança, Rio de Janeiro falta mais. Dali para cima começa a pegar a região Nordeste, falta desenvolvimento, falta segurança. Então, a gente tem aqui uma coisa que, quando eu falar assim, cara, eu quero investir em imóveis, no mercado imobiliário, eu vou pensar ou interior ou costa. Se eu tenho interior, eu tenho, cara, o Brasil inteiro para investir. Então, eu tenho uma diversidade muito grande. Quando eu penso em costa, em litoral, é muito mais escasso. Tende a valorizar mais, escassez. Aí quando eu analiso todo o litoral, caí aqui nesse miolo, tende a valorizar mais ainda. Aí nesse miolo ainda tem regiões, a gente vai abordar mais para frente, mais maduras, regiões como o Bruno mora em Balneário, e eu concordo com o Bruno em certo ponto, provavelmente na época que tu veio para cá, faltava ainda mais estrutura aqui. Sim, eu sempre digo que Balneário, Itapema são cidades melhores de morar do que Porto Belo. Porto Belo ainda tem que me deslocar mais. Eu não acho tanto, é que eu gosto do sossego. Gosto do sossego. Eu digo assim, são mercados mais maduros. Isso, são mercados mais maduros. E aí, como é tudo muito perto, a gente pode escolher de morar aqui ou morar aqui, porque tu usufrui de tudo. Isso. E aí, o grande detalhe é entender o propósito, né? Putz, eu vou para lá para quê? Para morar, para investir, para veranear. Então, quando tu começa a entender isso, tu entende que Porto Belo, quando fala investimento, cara, Porto Belo não tem comparativo com Itapema, com Balneário, não tem. Eu brinco... A capacidade que eu digo, daí que eu trago do mercado financeiro, a capacidade de gerar upside. Exatamente. Entendeu? Legal. É gerar curva na linha do retorno do investimento mais acentuada. Então, quando tu tem um ambiente mais maduro e Balneário e Itapema, eles vão seguir valorizando, né? Mas o upside, o salto na curva, aquela que tu olha no gráfico lá e vê que tem um diferencial nessa trajetória, que todas já fizeram esse upside, de certa forma, né? Tu consegue identificar que nós vamos passar por esse caminho agora em Porto Belo, entendeu? Mas deixa eu te contar o quarto ponto. Conta, vai lá. Me conta, que tô curioso. Que eu acho que, para ti, tu já falou nisso agora, ele está dentro do desenvolvimento urbano, mas eu tiro ele dessa conta. Eu tiro que é a acessibilidade. Faz sentido. E por que eu tiro ela da infraestrutura? Porque praticamente, né, ela está no contexto de infraestrutura. Porque eu acho que ela se sobressai a ponto de eu precisar gerar um capítulo para ela. Então, nós temos, andando 50 km por um lado, 50 por outro, nós temos 2 importantes aeroportos. Nós temos um na cidade, né? E é um aeroporto que, cara, tem 150 hangares lotados. Sim. Que se tu parar meia hora na frente, olhando na direção da pista, tu vai ver 2 jatos pousando, 3 aviões da escola experimental, né? Tu vai ver o modelo do monomotor, tu vai ver 3 pouso e decolagem de helicóptero em meia hora. Sim. Tu vai
tu tem uma escola de aviação, tu tem 2 empresas de táxi aéreo, pelo menos assim, claramente posicionadas, Sim. fora outras empresas que são de gerenciamento de cotas e tudo mais. A intensidade da aviação aqui na região, ela é um capítulo à parte no nosso capítulo. Então, a acessibilidade via aérea, para mim, é um ponto muito importante quando se trata de um mercado de alto padrão e de alto desenvolvimento. A aviação, o Brasil é um capítulo importantíssimo na aviação mundial. E o nosso estado é uma referência para isso, né? O nosso Costa Esmeralda aqui, né, é um ponto muito importante na conexão aeroviária no país. Sim. E aí tu tem uma BR-101 que, junto com a BR-116, são as 2 principais artérias do país. Passa dentro da cidade, né? Passa dentro das cidades, né? Então tu tem a capacidade de um ambiente náutico. Fenomenal. Que hoje a nossa condição de navegação de repente se equipara com o que você tem dentro do arquipélago em Angra dos Reis, mas depois nós não temos outro paralelo. Tu sabe que isso, cara, é uma coisa que me assustou. Eu me mudei agora recentemente para um apartamento beira-mar. Aí a gente sempre estava morando perto da praia, mas nunca tinha a noção do turismo náutico que a gente tem aqui, né? É um ponto muito forte na nossa região. Absurdo. Mas eu não tinha noção. Quando eu fui morar frente mar, aí tu pega agora, por exemplo, final de semana, sábado de carnaval ainda. Não final de semana, o dia a dia. O dia inteiro tem movimento. Mas, cara, uma coisa que me assusta é, olhando pro marzão, a quantidade de jet ski, lancha, que passa na frente. Cara, não é brincadeira, mas assim, ó, é de qualquer momento do dia, num final de semana, tu olhar assim, tu vê na orla passando 15, 20 jet skis simultâneos. Eu falei, cara, daqui a pouco tem que colocar lá a sinaleira pra esse jet ski todo que tá passando. É tanto jet ski lancha que passa simultâneo, e aí passa helicóptero, e aí passa avião. Cara, é coisa absurda o movimento que tem aqui náutico na nossa região. Isso. E aí, quando tu junta essa capacidade da locomoção viária, né, a locomoção aérea, o ambiente náutico, né, a capacidade de você se deslocar. A gente tem um exemplo agora do catamarã que vem de Balneário, que passa em Itapema, cara, que passa fenomenal. O dia inteiro aquele negócio na rua. Então você tem um fluxo de cruzeiros, de transatlânticos para nossa região, que só no ano passado colocou mais do que o dobro da população de Porto Belo visitando através de um modal náutico, que é o cruzeiro. Entrou mais do que o dobro de pessoas da cidade por um modal náutico. Então, essa acessibilidade, para mim, eu já descolei ela de dentro da infraestrutura e eu criei um capítulo à parte para ela na minha análise, porque ela faz com que as pessoas consigam entrar e sair da cidade de maneira ágil, por 2 ou 3 ou 4 possibilidades, e isso facilita demais a vida de quem quer morar, quem quer visitar e quem quer tudo mais, e isso acelera. Então, vamos voltar naquilo, né? Então, eu visitei uns anos atrás Angra dos Reis, né? Porque, cara, eu sou de uma geração que cresceu na novela, assistindo novela, e Angra era, meu Deus, Angra dos Reis, aquelas novelas com aquelas casas, aquela Angra. Daí, cara, nunca fui para Angra, né? Preciso conhecer esse negócio aí, né? Me organizei, pensei, porra, vou passar uns 3, 4 dias lá em Angra, aquilo vai ser não vou conseguir nem ver tudo e tal. Sim. Cara, quando eu chego lá, eu fico assim, cadê a cidade? Cara, é lindo, ponto. Daí tá naquele ponto. Belezas naturais. Só que chegar lá é uma função. Sim. É uma função. Mas ok, aluguei um carro, fui dirigindo até lá. A sensação de segurança de tu ir até lá e chegar em Angra é bem complexa, porque
na estrada, o jeito que tu entra nas ruas, o ambiente não é gostoso nem bonito, assim, né? E, cara, tu chega na cidade, tinha uma hamburgueria, que era um lugar mais legal, um bar de uns petiscos ali que tá, mas, cara, tu não tinha nem onde ir 2 noites jantar. Sim. Entendeu? E o passeio legal pega o barco e vai para as ilhas, conhecer, bonito, incrível, tá? Maravilhoso, né? Mas é um capítulo que foi atendido, né? 2, 3 dias vive, né? Lá fora isso não vai. Fora isso, não tem. E assim, e tu não tem condição de daqui a pouco criar um ambiente, daqui a pouco urbano, naquilo, ou já está há tanto tempo, né? E não se desenvolveu, né? Então é muito interessante porque aqui não, tu chega, é bonito, tu tem... Cara, tu não consegue... Vai passar um mês aqui, tu não vai conseguir ir nos restaurantes, entendeu? Todos, né? Num raio de 10 quilômetros, 15 quilômetros, né? Tu tem segurança, tu pode chegar de barco, voltar de avião, chegar de carro, usar outros modal para conhecer, tu pode pegar um helicóptero e conhecer as praias, né? Tu pode pegar um helicóptero e eu morei num prédio que era em frente a um heliponto onde o pessoal parava e subia. Tipo, no verão, cara, é impressionante, as pessoas indo para Bombinhas de helicóptero, voltando, final da tarde, indo e tal. Óbvio que, né, que a gente fala de uma capacidade econômica, né, mas existe um público que demanda disso, ele tem carência de usufruir de tudo isso, né, o ambiente náutico é outra coisa, né, então... falou, é absurdo. Esses dias eu fui pegar o jet ski agora no final de semana, num sábado, e eu agendei um dia antes para conseguir, já para botar na fila de espera, para descer o meu jet ski, e eu agendei para descer às 8 da manhã, meu jet ski conseguiu descer às 9h30, às 9h30 da manhã já tinha 150 jet ski ido para a água, naquela, deve ter descido, sei lá, 400 jet ski de uma marina naquele dia. As pessoas estão lá, estão se divertindo, estão aproveitando uma infraestrutura, estão vendo um mar, praias, ilhas, é absurdo, né? Então, eu acho que isso justifica um pouco de tudo que acontece aqui, né, Fabrício? A gente deu uma volta super grande para chegar nessa conclusão que a gente não tem outro paralelo no Brasil, né? Tu sabe que a gente acha paralelos, não com a nossa região. Tu falasse de Angras, muito parecido com Porto de Galinhas, eu fui. Cara, beleza, acessibilidade do local. Tem que colocar um carro. Não tem outra forma de chegar lá. Pô, eu cheguei de avião, tem que colocar um carro para isso, senão não chega. Não tem outro caminho viável. Pô, tô com mala? Não tem. Pô, é assim, se não tiver... Táxi, Uber não funciona tão bem. Aqui na nossa região, eu fui almoçar num restaurante no Ovelheiro, aqui na BR. Cara, fenomenal. Aí, pô, almoçando ali, e tem um heliponto na frente, pousou 3 vezes o mesmo helicóptero. Aí eu pensei, caraca, mas alguém que tá chegando, tá... Eu fui ver o táxi aéreo e pausa, ele vai lá, pousa, deixa a pessoa lá, o Uber já pega a pessoa e já leva para a cidade, muito próximo. Eu falei, cara, mas essa gente tá chegando, tá entrando nos carros com motorista. Eu falei, mas não é um carro premium, então o cara é Uber. O cara pega um voo, vem até ali de helicóptero, dali pega um Uber, vai. A locomoção aqui, ela funciona tanto se tu quiser andar de helicóptero, quanto se tu for andar de Uber aqui. Se locomove muito facilmente na cidade. Isso é um ponto que é... E até o patinete, tudo, entendeu? Exatamente. Então eu trago essa questão da mobilidade, por mais que a gente ouça isso, mas o trânsito é pesado, mas... Cara, o trânsito é pesado em toda cidade turística que cresce, entendeu? Se tu for para Gramado, na Páscoa, o trânsito vai parar. Se tu for para um outro exemplo, tu vai ficar parado no trânsito. Cara, cidades de alta demanda, tu tem sempre... Eu diria que eu fiquei parado no trânsito em Dubai, numa pista, cara, sem besteira. Eram 10 faixas para ir. Entre as marginais, uma hora eu tava lá parado no trem, não. A mobilidade absurda na cidade, funciona muito bem, mas, pô, tem um ponto que deu um gargalo. Então, não tem, né, cara? Acontece. Mas vamos lá, vamos pro nosso próximo ponto aqui. Vamos ficar o resto do dia aqui, né, Fabrício? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre valorização imobiliária, tá?
Me fala um pouquinho, Bruno, como é que foi a valorização aqui nesse mercado, principalmente de Porto Belo, que é a nossa menina dos olhos. Como é que foi nos últimos anos a valorização do nosso mercado? Eu chamo de a maior fábrica, né? A frase completa é: Porto Belo é a maior fábrica de milionários do Brasil nesse último contexto imobiliário, né? E ela fez os milionários que tiveram astúcia e os milionários que participaram do processo sem nem saber, né? Então, famílias que tinham... Então, eu tenho, né, uma família que é cliente minha que comprou um terreno por 24 mil reais, com uma casa em cima, aproveitaram a praia e hoje eles são milionários porque isso se transformou num prédio onde eles têm imóveis na permuta, e Porto Belo fez isso, né? Outras cidades de grande desenvolvimento fez isso, Balneário Camboriú fez isso, Itapema fez isso, né? E atualmente a maior fábrica de milionários é Porto Belo. Então a coisa aconteceu de uma maneira super ágil, né? E hoje ela acontece e ela vai continuar, ela tem uma cauda longa, né? Esse upside que eu chamo, ele tem uma cauda mais longa na minha visão do que outros, né? Porque uns deram um salto grande e vieram por um clima, né? Um ambiente de valorização mais equilibrada, e eu acho que Porto Belo vai ter uma curva acentuada por mais tempo, porque ela é uma cidade que aprendeu com as outras cidades, exatamente. E porque ela um dos grandes negócios no nosso mercado é tu comprar um imóvel na planta, né? Sim. Aqui você compra um imóvel na planta e você compra a cidade na planta junto. Exatamente. Uma cidade que está se construindo junto com o ambiente imobiliário de maneira planejada, estruturada. Então ele vai ter o upside, sim, mas na minha opinião esse upside, inclusive, ele vai perdurar por mais tempo, porque nós temos outros contextos estruturais que vêm com o planejamento. Falasse muito agora porque eu tenho essa leitura e faz 12 anos que eu tenho casa aqui e há 7 anos que a gente está morando aqui. A gente veio antes do boom imobiliário para cá morar, realmente. Na época eu vim para servir a cidade de Itapema, na verdade, com projetos que era nosso métier na época. E morava em Porto Belo porque era muito próximo e já tinha casa aqui, mas o foco era Itapema. Só que já estava mudando o plano diretor, mudando com a possibilidade de crescimento estratosférico do potencial construtivo, que era muito baixo na época. Hoje o Porto Belo constrói entre 15% a mais que Balneário Camboriú, 20% a mais que Balneário no mesmo terreno. Então o potencial de construção aqui é muito grande. E aí, atrelado ao que já aconteceu em Balneário, que está se construindo há 40 anos, e Itapema também, vem a evolução do incorporador, que é a figura que desenha o que sai na cidade. Desenvolvimento urbano. Essa evolução traz para o mercado de Itapema, de Porto Belo, uma tela em branco, onde que os incorporadores já aprenderam como fazer e agora estão fazendo melhor aqui. E aí, eu sou um pouquinho meio ousado, tem gente que me cancela por causa do que eu vou falar agora, tá? Mas Porto Belo vai se tornar a cidade nova e Itapema do lado vai se tornar a cidade antiga. Por que eu digo isso, tá? Porque apesar de que Itapema tem vários prédios gigantes sendo construídos, lindos, maravilhosos, ele não é a evolução da cidade, é de um prédio. E aí eu tenho 40 anos de construção, Balneário também tem 40 anos de construção, que a primeira década vai sair tudo. É prédio até 12 pavimentos, ele vai ser demolido para construir um prédio maior ao redor. Só que o prédio que está de 30 anos para cá, ele já teve um adensamento tão grande que não vale a demolição para construir um prédio maior do lado, porque não é tão maior. Eu construo mais alto, mas não construo mais área. Então, a realidade é que o prédio foi construído há 30 anos, ele vai ficar. E aí, apesar de eu construir um prédio lindo e maravilhoso aqui, quando eu saio na rua, eu dou de cara com meus vizinhos, prédios de 20, 30 anos atrás. Então, eu compro uma coisa, mas eu usufruo outra. E em Porto Belo é diferente. Porto Belo eu compro um prédio novo, numa cidade toda nova. A nossa cidade é um canteiro de obra, tá, gente? É absurdo. Eu sair aqui na rua, eu vou olhar ao redor, eu vou ver no mínimo 10 obras subindo de porte grande, nada pequeno. Então, eu compro uma cidade em construção. Por isso que eu digo que às vezes não é tão madura a nossa cidade.
Se a gente for considerar quantas salas comerciais vai ser entregue aqui, quantos apartamentos vai ser entregue aqui nos próximos anos, foi, cara, se metade estiver ocupado, que vai estar ocupado 100%, a cidade está linda, maravilhosa. Vai ter muito comércio, muita coisa. Está em construção, então faz sentido, compra na planta, paga o preço e planta. Quando eu ficar pronto, o meu produto evoluiu e a cidade ao redor dele evoluiu. E o que a gente tem em Porto Belo, a gente não vai existir em Balneário e não vai existir em Itapema, porque a cidade foi ocupada já. Então, quando eu ocupo a cidade com um prédio há 20 anos atrás, ele vai ficar ali pro resto da vida. Isso. Enquanto Porto Belo tem essa mega obras que estão acontecendo aqui na nossa cidade que traz, cara, uma coisa totalmente diferente. Um bairro planejado eu tenho aqui, inteiro planejado. Cara, é um brinco atrás do outro negócio. Então, eu tenho acesso a isso muito próximo. Coisa que não tem um espaço mais demográfico em Balneário e Itapema para se construir. Isso. Então, realmente, Porto Belo, eu concordo contigo que a nossa curva vai acontecer ainda e ela vai ser muito mais longa. Isso. É uma construção que quem comprar hoje vai ganhar muita valorização a longo prazo. Ao longo do tempo, porque a cidade tem uma capacidade de se reinventar e de inventar. Né? Aqui ela é mais inventar do que reinventar, porque tu tá, como tu falou, uma tela em branco, né? Então tu tem a capacidade de, todo dia aparece uma novidade, porque tu tem onde botar essa novidade, né? Sim. Então, há pouco tempo agora, um super hospital foi anunciado. Né? Foi anunciado numa mega obra, num contexto de desenvolvimento de saúde, clínico, imagem, absurdo que nós não temos um paralelo na região toda. E aí, dentro de outros grandes empreendimentos e estruturas de desenvolvimento urbano que nós temos na cidade, tem outros centros médicos. Então, a estrutura de saúde, ela traz uma percepção de longevidade do processo de desenvolvimento urbano. Então, as pessoas que querem viver, elas precisam saber que a poucos metros dela tem um super hospital com uma capacidade cirúrgica, UTI, diagnóstica, de alta tecnologia, né? Um corpo médico que acompanha isso de uma maneira super estruturada. Então, tu tem um lugar que tu pode botar um baita de um hospital no meio da cidade, né? Porque tu tem um espaço ali para isso, né? É absurdo, tá? Mas assim, Porto Belo, como a gente tá falando, é uma cidade de 27 mil habitantes. É uma cidade em território grande, mas é uma cidade de população muito pequena. Tem tem 3 hospitais anunciados na nossa cidade. Aí quando a gente fala para um hospital, uma clínica, não, cara, é uma obra gigantesca, é coisa descomunal, é coisa que a gente vai ver num grande centro, tem 3 dessa acontecendo. Isso. E aí, quando lançaram o primeiro, eu falei, cara, beleza, eles estão pensando no Porto Belo para que 15 anos, eles vão estar preparados para isso. Eles vão ser quem bebe água limpa, o primeiro, né? Mas aí, daqui a pouco veio o segundo, daqui a pouco veio o terceiro, eu comecei a perceber que a minha visão estava míope do negócio. Eles não estão pensando em Porto Belo, eles estão pensando no litoral como um todo. Então, as pessoas... Grande hub de saúde. Em 5 anos, mais ou menos, começa a ser entregue essas obras, tá? Eles estão pensando no hub que isso vai se tornar nas outras cidades. Porto Belo se torna referência em hospital. Eu vi agora anunciado uma fábrica chinesa com investimento bilionário numa fábrica de maquinário para ressonância magnética aqui dentro de Porto Belo. Sim. Então, cara, isso coloca Porto Belo num outro mapa já de empresas estrangeiras vindo investir para cá em coisas extremamente específicas e desenvolvimento. Então, essa era até um ponto, a gente entrou um pouco na próxima pergunta, que era o que essas obras, não só privadas, como os hospitais, mas de infraestrutura pública, vem transformando o nosso mercado. Me fala um pouquinho, a gente teve aqui o Mole, que foi entregue, que vai ser uma outra obra de infraestrutura urbana gigantesca, que melhorou muito a nossa qualidade de água. Tem o Pier na divisa entre Porto Belo e Itapema, Pier turístico, é um shopping dentro do mar com um hard rock na ponta. Então, cara, é uma coisa fenomenal. Eu vejo da sacada do meu apartamento, eu vejo, cara, tu não acredita, mas é todo dia... Eu não consegui ir no Hard Rock ainda. Eu também não fui, por isso. Tem fila ao redor, cara.
Então ele está lá no meio de várias lojas no térreo ainda. Vou deixar o pessoal que veio de fora aproveitar, depois a gente vai Cara, eu também estou pensando assim, mas uma hora tem que pegar a fila, porque eu não consigo entrar no negócio para ver como é que é lá dentro ainda, tu acredita, cara? Mas o que isso influencia no futuro dessa nossa valorização? Me conta. É legal, assim, porque a gente vê nas redes sociais, nas mídias, né, isso como uma influência para a nossa valorização, né? Eu já tenho um olhar até mais disruptivo, eu já acho que essas infraestruturas de entretenimento que estão nascendo, ela não é nem hoje o reflexo da valorização futura, ela já é, eu acho que é tentando alcançar o desenvolvimento da cidade. Eu acho que a cidade já andou na frente. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Né? A valorização ou o desenvolvimento? Eu acho que assim, a nossa cidade já tem uma demanda tão grande que essas infraestruturas já estão vindo para atender essa demanda. Eu acho que a gente vai conseguir sair na frente um pouco mais daqui a uns anos, né? Então, a minha visão é mais ou menos como assim, será que vai ter gente para consumir? Né? Essa é uma pergunta, né? Das pessoas para consumir isso durante o ano todo. Eu disse, cara, eu acho que a galera já estava assim, pelo amor de Deus. Exatamente. Entendeu? Então, o shopping em Balneário, a qualquer momento que tu vai lá, ele tá cheio. O estacionamento tá lotado. Sim. Hoje... a gente tem um shopping outlet aqui em Porto Belo, na divisa. É absurdo a quantidade de gente que circula lá. Eu lembro, essa é até a tese da nossa próxima pergunta, como é que foi, né, essa evolução nos últimos 3 anos, né? Eu lembro, faz uns 3 anos mais ou menos, acho que abriu 3, 4 anos que abriu o shopping. O outlet, tu disse? O outlet, acho mais ou menos. O outlet acho que deve ser. Mais ou menos. Não tem eu lembro data que no começo, eu ia lá, a gente já foi frequenta desde o começo, no começo não tinha esse desenvolvimento, parece assim, o negócio tá engatinhando, as pessoas ainda não conhecem. Hoje, qualquer dia que tu vai lá, tá socado, lotado. Tá cheio. Lotado. E é o maior outlet, né, horizontal, né, que nós temos no sul do país. É gigante. Gigante está sofrendo ampliação agora. Então, ele é um sinal de realmente a demanda é gigante, ele cria um hub de comercial, né, então as pessoas vêm das cidades de tudo que é lugar e querem ir lá, querem participar, então tu tem uma demanda de público, que esse público hoje ele é atendido lá em Balneário Camboriú, ele é atendido em algumas estruturas em Itapema, é atendido lá em Blumenau, pela parte têxtil, em Brusque pela parte têxtil, né? Então tu tem, num contexto, num raio muito pequeno, uma infraestrutura de entretenimento, de compras, que é gigante, porém ela ainda é pequena pro tanto que as pessoas demandam, né? Então eu acho que isso é um sinal da valorização futura, mas ele é um sinal da demanda que já existe, na minha opinião. Eu acho que a gente vai conseguir ainda se descolar nos próximos 3, 4 anos, quando mais infraestruturas como o Boulevard do Oporto, né, como daqui a pouco a estrutura comercial que a gente tem no Lagoon, Perequê, né, outras estruturas que estão se desenhando dentro do Viva Park, que, sei lá, numa conta de cabeça rápida, tem 30 mil metros dentro do Viva Park de áreas comerciais. Se tu considerar entre os prédios comerciais, as salas, os malls, as coisas dentro. E é um bairro planejado que está se desenvolvendo, são 15 anos de construção. A nossa realidade é que Porto Belo, se a gente avaliar a população, não deveria ter shopping. Pela população não deveria. Mas eu tenho anunciado operações comerciais, tamanho de shoppings até grandes, tem o Dubai Mall também, que é um shopping com mais 5 torres residenciais em cima. Então, eles não vêm só construindo um shopping, buscando a demanda ao redor. Eles constroem um shopping e a demanda para cima ainda. Isso. Então, eu tenho uns 4, 5 operações de grande porte de shopping acontecendo na cidade nos próximos 5, 7 anos. Então, se torna também um polo de consumo, de comércio, a cidade novamente. Então, você começa a perceber que o Fabrício está falando e o Bruno está confirmando. Uma hora o Bruno fala, outra hora o Fabrício confirma. Vai virar um polo de turismo comercial, que já é. Isso. Um polo comercial, um polo de medicina. Porque, cara, olha só o desenvolvimento que isso vai ter. E aí, mas eu só comprei um apartamento na planta lá.
Cara, esse seu apartamento vai explodir A de cauda é valorização. longa de Muito valorização, né? E tem um outro ponto que eu acho que é a pergunta que a gente mais recebe, tu recebe, eu recebo, e quem é a gente dentro do mercado imobiliário aqui mas vai ter gente para consumir tudo isso, né? Eu acho que essa é a pergunta que vem em toda a Sim. caixinha de pergunta lá no Instagram. Oferta e demanda, vamos lá. E essa pergunta, ela é absolutamente lógica por quem faz, né? Porque lá na sua cidade, lança um prédio e demora para vender, né? Na cidade das pessoas, né? BR-101 para dentro, que nem eu digo, né? No processo natural do desenvolvimento imobiliário nas cidades. E que cara, a demanda é aquela demanda local. Né? As pessoas ali, elas compram um imóvel para morar e elas fazem o processo do upgrade. Ela comprou um apartamento de 2 quartos, agora é um de 3 quartos, agora é uma casa com pátio, agora é uma garagem maior porque eu tenho 2 carros e tudo mais. Então ela é uma evolução natural do processo de evolução de vida, né? Mas aqui a gente tem umas cidades que, se tu somar Porto Belo, Itapema e Balneário Camboriú, tu tem 250 mil habitantes. Então, hoje é a cidade de Chapecó, uma cidade, né, que é a 5ª maior cidade do estado, mas no nível de grandes, né, centros de desenvolvimento urbano, ela ainda não é uma cidade grande, né? Se a gente falar do mercado imobiliário, não é nada, né? Assim, não tem. Hoje é o 2º maior canteiro de obras do estado, lá, Chapecó e tudo mais, mas a questão toda é tu pensa assim, cara, 250 mil habitantes, é pouco, né? Para vocês terem um estoque de imóveis tão grande, né? Tantos prédios, tanta infraestrutura de pessoas, né? Para que, né? 5 shopping, né? Exato. Né? As pessoas se perguntam, né? Não é demais, assim, será que... Só que é uma cidade, é uma região que, possivelmente, se eu somar Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas, circulem ao ano 10 milhões de pessoas. Na minha conta que eu fiz, que esse dado é um dado que ele não existe público assim, nós temos entre Itapema, Porto Belo e Bombinhas, circulam 5 milhões de pessoas no ano. Aí, Porto Belo, nos últimos 5 anos, lançou e vendeu 12 mil unidades. Né? Para 5 milhões de pessoas. É pouco. É nada. É nada. Né? E se você pensar que 12 mil pessoas, né? 12 mil pessoas ou 12 mil famílias, num nível de hoje, sei lá, vamos ver, Balneário Camboriú, com 150 mil habitantes, né? É 10% da população. Entendeu? E aí, mas quando circula 5 milhões de pessoas que não ficam aqui porque simplesmente não têm aonde ficar, e elas gostariam muito de poder ficar em Porto Belo, de poder... tu tem ainda um universo muito pequeno, uma parcela muito pequena de pessoas que gostariam de ser atendidas com possuir um imóvel na cidade e não conseguem. Por isso que cresce tanto a valorização. Porque tu tem milhões de pessoas que passam na cidade. Meu sonho era ter um negócio aqui, vou comprar. Só que, cara, tu não consegue construir na medida do desejo de milhões de pessoas. Então, cara, quando tu tem 2 brigando para ter uma coisa, então se tu me dá 1.1, eu vendo para ti. Não, tu me dá 1.2. Só que nessa briga, que nem na vaga na faculdade lá, são 10 por vaga, 50 por vaga. Cara, a gente tem quantos por unidade disputando uma unidade aqui? São um lote de 1.000 pessoas que têm vontade de ter um apartamento aqui disputando um apartamento à venda. Vai subir o preço! Vai, cara, vai, não tem... Aí vamos falar um pouco de oferta e demanda. Eu vou trazer dados atualizados para vocês da principal ferramenta que a gente usa para comércio aqui, nossa ferramenta EWV. Dados de fevereiro, tá? Só no mês de fevereiro, Balneário Camboriú vendeu em torno de 230 milhões de reais em produto. Itapema, 280. Porto Belo, 830 milhões em fevereiro, tá?
Porto Belo tem um estoque em torno de 15 mil unidades à venda. Ai, mas é muita coisa, quem que vai comprar tudo? Cara, é que a gente está no começo da curva, tá? Está no começo da curva. Eu tenho mais de 8 mil corretores na região em Porto Belo e Itapema. A gente fala Porto Belo e Itapema porque Itapema é um mercado mais maduro, as pessoas já moram lá, Porto Belo estão vindo agora. Então, mas o corretor que está em Porto Belo vem de Itapema ou de Itapema vem de Porto Belo. É um bairro dividido por uma ponte. Então, a realidade é que eu tenho 8 mil corretores aqui que vendem, tem que vender para sobreviver aqui. É o ponto. Eu tenho uma fatia do mercado, o Bruno está dentro dessa fatia do mercado, que é os caras que vendem muito. Mas tem outros que vendem para sobreviver. Mas o cara que vende para sobreviver vende 3, 4 apartamentos ano, no mínimo. E vive muito bem. E o nosso mercado é muito generoso, paga muito bem, o cara toca a ficha e ganha muito dinheiro. Só que eu tenho a realidade é que o cliente não está aqui, o cliente está fora. Isso é até uma tese que a gente tem, que o mercado, como o cliente está fora, e o cliente, por exemplo, vamos pegar o cara que está lá no interior do Paraná, está lá em Cascavel, por exemplo. O cara compra aqui, só que lá em Cascavel ele tem um corretor, se o cara está comprando aqui, provavelmente é um cara que já tem sucesso, às vezes é um empresário, ele já está investindo no mercado aqui, às vezes já está comprando 1, 2 apartamentos, compra o primeiro para morar, depois vive, um baita investimento, vou começar a investir. É certeza que esse cara lá em Cascavel, ele também compra no mercado. Ele também tem um corretor ou vários corretores que atendem ele. Só que o corretor de Cascavel não vende o produto dele aqui. Quem vende é o nosso corretor daqui, que sai, pega o carro daqui, vai até Cascavel, faz uma parceria com o corretor lá, faz uma campanha para lá e vende para o cara de lá. Então, quando a gente começa a olhar, o mercado está crescendo em oferta muito grande, mas ele vai crescer muito em força de vendas ainda. Se a nossa força de vendas de Porto Belo e Itapema não suprir o que o cliente está comprando, a construtora que está lançando, o incorporador está lançando o produto, ela também tem que vender. Se a força de venda local não supre a necessidade, eu busco força de venda externa. Eu começo a treinar e mostrar o corretor de Cascavel como que está performando aqui. E eu crio... Por que corretor de Cascavel não vende aqui? Porque ele não tem o acesso. Não conhece, não sabe. Quando eu preciso, eu vou lá e mostro para ele, ele começa a vender lá. E é muito mais... A venda acontece até mais fácil porque ele já tem um relacionamento, que o corretor daqui ainda tem que construir o relacionamento. Isso. Bruno atende a gente de tudo quanto é local, né, Bruno? Tu sabe que tu vende depois que tem um relacionamento, confiança, aí depois que tem isso, a construção do corretor aqui na nossa região, ela não é em vender, é em criar relacionamento. É em construir um relacionamento com o cliente. Construiu isso, depois é só oferta. Olha, o que tu queria está aqui. Aí o cara compra. Depois tu entende isso. Então, é uma demanda que, assim, ó, cara, não adianta. O mercado é pequeno, apesar de ser muito grande, ele é pequeno para a vontade das pessoas morar para cá. Tá? E eu digo ainda que o massivo que compra a nossa região é quem está próximo, quem está a 1.000 quilômetros de distância. Aí vai pegar aí São Paulo, Mato Grosso. Quem está no Nordeste ainda não compra aqui. Rio de Janeiro não compra aqui. De maneira massiva, como tu falou. Consistente, é massivo. Hoje tem um cliente Brasil, fora do Brasil, mas de forma consistente que compra mais é quem está muito próximo. O Rio Grande do Sul compra em peso, Paraguai, Argentina compra em peso. Então ainda está muito próximo. Essa bolha que compra aqui ainda de uma forma mais maciça vai aumentar e vai aumentar muito ainda. Então o mercado pode se desenvolver, pode lançar sem medo que a evolução do mercado vai aumentar essa bolha, vai ter mais gente comprando aqui no nosso mercado. Sim. E quanto mais gente compra, mais valoriza. Né? Porque essa é a conta. Tu imagina, será que só 150 mil pessoas têm interesse em comprar aqui? Se 150 mil pessoas têm interesse em comprar aqui, já tem 10 disputando um apartamento. Uhum. Só que é muito maior. Sim. Porque circula 5 milhões de pessoas. Uhum. Eu digo que a gente entrou, por incrível que pareça, né, os mercados anteriores, Itapema, Balneário e agora Porto Belo, eles validaram já pra gente. Uhum. Cara, pode comprar. Agora a gente começa a entrar na escala para venda. É que nem o nosso processo comercial, que nem, primeiro eu valido, depois eu escalo. E quando eu escalo, eu venho otimizando cada ponto. O que está faltando? Infraestrutura nesse ponto. Opa, vamos lá e vamos ajustar. Nós mesmos vamos ajustar. Aqui, a gente mesmo já ajusta, né? Então o negócio vai se desenvolver muito e vai ficar muito melhor nos próximos anos, eu vejo o mercado. E tem um ponto, né, Fabrício, para a gente entrar num outro ponto estrutural, que aí as pessoas
né? Quem é mais de dentro do mercado está acostumado, né? A gente sabe que tem um monte de gente assistindo aqui que é de dentro do mercado imobiliário, mas também tem gente que não é do dia a dia, né? Do andar nas ruas aí. É uma percepção de celeridade que aqui quem participa de maneira muito ativa é a iniciativa privada, né? Então, em outras cidades, como Balneário Camboriú, como Itapema, a gente tem um processo de, se você quer construir um prédio até certa altura, você constrói, para construir mais alto você tem que pagar uma taxa, né, para a prefeitura para auxiliar a cidade no desenvolvimento da infraestrutura urbana, e é absolutamente coerente isso, né? Nas outras cidades, a gente tem uma situação onde esse dinheiro cai no caixa da prefeitura e pelos processos de desenvolvimento público, as regulamentações e tal, isso acontece de dentro, né, do ente público para fora, e por natureza isso tem uma letargia, ele é mais lento do que o processo do desenvolvimento pela iniciativa privada, né? E aí, Porto Belo fez um caminho diferente disso, né? Que é construir um plano de desenvolvimento para as vocações urbanísticas que nós temos, né? Então, Balneário Perequê, que é um bairro e que tem uma vocação específica urbana, né, desenhada, ele tem um plano de desenvolvimento. Nossa, e esse plano de desenvolvimento é executado em parceria com a Associação dos Construtores e Incorporadores da cidade, e trazendo uma celeridade para o processo, né? Então a gente há muitos anos ouve falar do alargamento da faixa de areia em Itapema, e vai acontecer antes em Porto Belo, né? Isso é louco, né? E quem tá do lado de lá... E não é um demérito de Itapema, né, Fabrício? Não. É só um exemplo... A forma diferente de pensar. Da capacidade de acelerar o processo de desenvolvimento urbano que Porto Belo conseguiu construir, né? A gente que está dentro, a gente sabe um monte de coisa que podia melhorar, um monte de coisa que não está legal, a gente sabe, né? Mas no macro tu tem esse ponto que é muito interessante no processo de desenvolvimento urbano, né? Porto Belo, apesar das 3 cidades ser a mais antiga, quando a gente fala em desenvolvimento urbano, é a mais recente. Faz 6 anos que está se desenvolvendo. E faz 5 anos que a gente tem um master plan pensando nos próximos 15 anos da cidade. E nesse master plan, a gente analisa, pô, isso aqui vai desenvolver, o que eu preciso fazer para resolver problemas que futuramente vai ter. E várias obras desse master plan, esse master plan foi feito pelas incorporadoras de Porto Belo, a Associação das Incorporadoras, a ACIP, que em união fez isso, bancou esse custo no master plan, não é barato, doou isso para a prefeitura adotou isso e ela criou uma estratégia, né, onde eu como incorporador, eu pago a outorga para construir um prédio, eu posso pegar essa outorga, em vez de mandar para a prefeitura, para depois a prefeitura organizar uma obra, eu mesmo pego e faço a obra. Então, isso, cara, é fantástico, porque as obras acontecem descentralizadas, né? Sai mais rápido, sai mais barato, sai... Muito, muito acelerado, né? Então, uma coisa que às vezes a prefeitura vai colocar numa esteira de obras a acontecer, falando, não, deixa que essa eu faço. Então, sai posto de saúde, sai escola, sai a revitalização de ruas, drenagem, abertura de novas ruas, duplicação e ampliação de avenidas. É muita coisa. Muita coisa. E aí, de forma descentralizada, eu tenho uma incorporadora pensando e estruturando uma obra, outra pensando outra obra, outra pensando outra obra, e a prefeitura não tem todo aquele peso de gestão de várias obras. Eu digo que a nossa prefeitura se tornou muito desenvolvida e muito rica pelo custo dessa outorga, modelo, mas de outra forma muito ágil. Mas as coisas realmente acontecem. As coisas estão no master plan, a gente vê os prazos e o cronograma sendo cumprido. Coisa como eu digo, a Itapema, 40 anos se desenvolvendo, e agora vai fazer o alargamento da faixa de areia. Da mesma forma que Porto Belo também vai fazer agora. Vai ser quase paralelo uma e outra aí, então disputa quem vai fazer primeiro, mas vai acontecer tudo no mesmo ano. Mesmo período, Só que eu estou em 6 anos do lado de cá e 40 anos do lado de lá. Então a gente percebe que o modelo de negócio, modelo de gestão pública é muito mais assertivo em Porto Belo. Né, Fabrício, é importante a gente dizer que não é uma competição entre as cidades, né? Não é uma rivalidade. São apenas evidências e uma é o reflexo do desenvolvimento da outra. Acontece esse desenvolvimento em Porto Belo porque Itapema fez o seu
trabalho, Exatamente. de desenvolver, de ser referência em nome, em vontade das pessoas de estarem aqui, né, de infraestrutura. Então, assim, ela fez um caminho das pedras e a gente hoje pode viver o bom momento em Porto Belo porque teve gente que quebrou pedra antes desse processo, né, que aprendeu e que é a escola também, né, de Porto Belo, e é uma cidade que tem grandes projetos maravilhosos, são absurdos, incrível, né, o processo de desenvolvimento do que Itapema tem para trazer no futuro, mas aprender com os erros e os acertos dos outros é o benefício de Porto Belo, e ela vai colher esse fruto de maneira absurda. Exatamente. Eu digo, é uma evolução do mercado, né? E não seria possível Porto Belo se tornar o que vai se tornar se não fosse Balneário Camboriú e Itapema quebrar a cabeça e fazer coisa. Há 40 anos atrás, cara, não tinha possibilidade de fazer o que tem hoje. Existia a evolução, a maturidade das pessoas, a evolução da tecnologia para chegar ao que tem hoje. E eu digo que Porto Belo está no caminho certo e não poderia ser diferente, vamos dizer assim, né? Porque já existiu um preço que já se pagaram, né? Para essa evolução. Sim, exato. Tem que performar daqui para frente. E o negócio é fantástico. A projeção futura, Bruno, a gente falou um pouquinho disso, mas, cara, se tu fosse falar o seguinte, ó, o que vai ser a cidade daqui 5 anos? Porto Belo. Sim. Antigamente a gente tinha nos planos, né, os planos de negócio, de plano de empresa, 5 anos, né, era o alvo e tal. Hoje em dia 5 anos é muito tempo, né? Muito tempo. A cidade se renova e inova a cada ano, né? Muita coisa nova acontecendo, então eu não consigo hoje olhar para Porto Belo daqui 5 anos e não me assustar com a projeção que eu mesmo faço dela. Eu tô no mesmo ponto, tá? Quando eu falo as coisas, eu falei, caraca, bicho, as pessoas vão me chamar de doido. Vão me chamar de doido, né? Então eu ajudo quando as pessoas me perguntam onde vamos chegar, e aí eu vou fazer isso contigo aqui, a elas fazerem essa conta. No final das contas, se eu contar a minha visão, as pessoas vão me chamar de doido. Se eu ajudar elas a fazer o caminho, às vezes elas estão indo mais longe do que eu ia ir, né? Eu penso assim, que a gente, né, nós como operadores do mercado imobiliário aqui, às vezes até a gente se limita nesse processo, porque a gente cria barreiras, né, que são muito mais, às vezes, psicológicas, né? Eu falo muito para os clientes, eu digo, cara, por que tu quer ganhar 1 milhão para atravessar uma rua? Se eu te oferecesse R$1 milhão para tu atravessar uma rua, tu atravessaria essa rua por mim? E os caras assim, claro, óbvio, né? Quem é que não vai ganhar 1 milhão? E, cara, então é isso aqui, ó. Se tu atravessar a Avenida Ironildo, você ganha R$1 milhão. Porque o apartamento de baixo para baixo da Ironildo é 1 milhão mais caro que o para cima. Então, assim, o mercado, quando ele se equilibrar e ele ocorrer de maneira mais natural, sem que o agente imobiliário às vezes bloqueie, eu acho que ele vai andar muito mais rápido, né? Mas, assim, quando eu preciso projetar a cidade, eu acho mais fácil eu falar do que outros estão vendo do que eu estou vendo, para não parecer a minha fala, né? Então, a minha loucura. Então, por que uma família como a do Neymar, que tem o Brasil inteiro para colocar um projeto de desenvolvimento de atletas, que é o sonho do Neymar pai fazer, né? Um grande hub de negócios e de desenvolvimento do mundo dos esportes, um grande complexo esportivo, ele pode fazer isso em qualquer cidade do país todo e quiçá do mundo, e ele traz para Porto Belo um investimento milionário que dentro do patrimônio da família, de repente não é algo tão expressivo, mas ele é um conceito e ele é um piloto de um projeto que não pode dar errado. Cara, se nós temos um piloto, um projeto
que é a linha futura do desenvolvimento dos negócios da nossa família, que é o ecossistema Neymar Júnior. O ecossistema já diz no nome que não é algo pontual e específico. Ele faz parte de um ecossistema. Eu tenho que botar num lugar que não pode dar errado, porque ele é o nascente de um ecossistema. Então eu vou botar em Porto Belo. Que legal. Cara, tu não precisa perguntar para mim, Fabrício, o que eu acho, entendeu? As pessoas que estão com conexão do nível de desenvolvimento, de alto rendimento, alto impacto, conectadas no mundo todo, entendeu? O cara está conectado no Centro de Desenvolvimento de Negócios e Esportes lá do Barcelona, lá do não sei o quê, lá do não sei aonde, tal, conexões na Arábia. Cara, veio para Porto Belo. É que essa cauda ela é muito longa. Eu não posso dar um tiro que eu não vou perdurar. Então, o que eu vejo para daqui 5 anos? Eu vejo uma cidade ainda se desenvolvendo, ainda entendendo o que o mercado, como entidade, já entendeu. Mas eu acho que, de repente, nem todos nós ainda entendemos isso. E o público, menos ainda, de repente. Né? Então, eu acho que eu vejo daqui 5 anos a cidade tangibilizando projetos, como aconteceu com o Viva Park, como está acontecendo de maneira clara com o All Resort, como vai acontecer com o ecossistema Neymar Júnior e Porto Belo Lagos, e os empreendimentos pontuais que também traduzem essa capacidade. Né? Então, o atleta vai se desenvolver no seu berço, dentro do ecossistema Neymar Júnior, que esse é um sonho do Neymar pai, então captar futuros grandes atletas e desenvolvê-los em Porto Belo, e essa é a casa deles. Então, quando eles ganhar dinheiro, aonde que eles vão botar dinheiro? Aqui. Entendeu? Então, o cara vai viver o ecossistema, o membership, e eu estou usando só um exemplo, tá? Eu estou usando esse como ilustração, né? Eu poderia citar muitos outros. Então, o atleta vai vir para cá para participar do clube que vai ter ali de desenvolvimento de negócios e negócios na área do esportes, que é multibilionário no mundo todo, e ele vai conhecer ali, ele vai descer no aeroporto que é do lado, ele vai circular na cidade, ele vai querer aquele apartamento que hoje para nós está caro, para quem olha de fora e chega ali, o apartamento de frente para o mar que tu compra 5 milhões, mas, cara, lá pelas tantas é uma referência do mundo dos esportes no mundo todo. E, cara, tu vai dizer, cara, esse apartamento custa 15 milhões, custa 20 milhões. E tu vai dizer, cara, massa, eu vou para aí a cada pouco e eu gostei, eu já tenho a minha lancha ali e eu tenho, então, cara, é 25 milhões, tá, beleza, é o salário do mês, né? E Mas com uma referência dessa, a gente começa a acessar e colocar um alvo em Porto Belo, né? Cara, qualquer um que é do esporte, não só do futebol, mas qualquer um do esporte, sabe o que é o nome Neymar. Pô, se o cara tá criando um negócio lá, e se eu tô pensando em investir no mercado imobiliário, por que eu não invisto lá, né? Pô, se o cara a maior referência lá, que tem lá. Ele tá vendo alguma coisa, daqui a pouco eu nem sei o que ele tá vendo. Exato. Mas ele tá vendo. Exatamente. É a influência que gera, né? Cada um tem a sua influência. Neymar hoje é uma influência absurda e principalmente no ramo do esporte, né? Eu falei, cara, se eu comecei no esporte, comecei a me receber frutos do meu trabalho no esporte, me destaquei, normalmente eu vou pensar em investir, né? O mais consciente. Aonde que eu invisto? Tá ali. O cara já analisou tudo, já investiu, já botou aqui, cara, eu vou botar onde eu como meio que eu posso ir meio que até ali. sem fazer uma análise tão profunda, óbvio, tem que analisar onde vai botar o dinheiro e tudo mais, né? Mas se você, cara, ele já deu uma validada para nós, né? Hoje o apartamento mais caro de Itapema à venda é um empreendimento dele, de sócio. Né? Então a régua já. Então o que eu penso? Cara, eu penso que vem coisa aí que se eu projetar eu vou estar sendo ingênuo e vou parecer maluco. Sim. É bem isso mesmo. A conclusão final, meu caro, para quem ainda está na dúvida se, cara, isso aí é uma bolha, e eu não acredito nisso aí, eu não conheço o mercado, para quem ainda está na dúvida,
qual que é o conselho que tu daria, Bruno? Não atrapalha, então. Porque nós temos um monte de negócio para fazer, entendeu? É isso mesmo. Porque assim, cara, eu acho que busca informação, né? Quem está na dúvida com intenção de participar desse mercado, eu diria, se cerca de boas pessoas, né? Se cerca de boas pessoas, busca informação. A informação ela está muito difusa no mercado. Tem muitas pessoas falando muitas coisas. A panfletagem eletrônica, ela está confundindo as pessoas. Eu tenho um vídeo gravado que vai pro ar essa semana ainda, que é, quando você estiver ouvindo, possivelmente eu já coloquei, né, no ar, que é justamente sobre isso, né? A panfletagem eletrônica, ela confunde as pessoas e o nosso cliente investidor aqui, naturalmente, ele é uma pessoa que gera excedente, né? Ele vai investir porque ele tem excedente. Ele é uma pessoa que tem um destaque, né? Ele ganhou mais dinheiro do que ele precisava para usar, ele tem um excedente, ele quer botar. E essa pessoa é autônoma por natureza, ela é muito autônoma, então ela gosta de ela entender, ela é isso. E às vezes ela está tentando entender o que está acontecendo pela panfletagem. Sim. E a panfletagem está confundindo muito o possível investidor e ela está tirando muita gente boa do jogo. Então o cara chega perto desse mercado porque ele acha uma coisa que ele viu na panfletagem eletrônica, ele se decepciona e ele sai do jogo sem entender o processo. Então, assim, se aprofunde, busque apoio, busque informação, não vai só pelo ouvido, não tenta sozinho. A maior parte dos negócios que eu faço não estão anunciados em lugar nenhum. Olha só. Os melhores negócios que eu já fiz para clientes não estavam em nenhum anúncio. Que bacana. Porque existe a superfície, tu fala isso no começo da nossa conversa, tu vai fazer um bom negócio quando tu conseguir mergulhar um pouco dentro disso. Exato. Mergulhar e olhar com mais atenção, se aproximar de boas pessoas nesse mercado, porque você vai acessar um outro nível de negócios e de oportunidades. Então, quem está na dúvida, só por especular, forçar, apertar botão e tal, às vezes tu está atrapalhando o mercado e tu está atrapalhando outras pessoas que gostariam e tu pega a tua experiência superficial e estraga a oportunidade de outras pessoas participar disso, entendeu? Eu digo, às vezes, sai é melhor ou entra lá para olhar. Bota o pé, olha isso aí com mais atenção, entra numa videochamada, tenta entender, faz pergunta, testa o nível do teu corretor, faz pergunta até onde ele não consiga te responder, para tu entender quantos degraus ele já avançou nesse mercado ou ele está lendo para ti um folder, né? Porque é um mercado que cresce, o preço é muito diferente da vida das outras pessoas. Né? Para a gente o que é barato aqui para as pessoas é absurdo, porque lá na cidade dela o apartamento médio para nós aqui é o imóvel mais caro da cidade dela. Sim. Então, assim, se aprofunda, porque você está correndo risco se você for só pelo ouvido e pelo olho. Mergulha uns metrinhos mais pro fundo para não correr risco. Cara, fantástico. A visão, assim, fantástica. Talvez, lá no começo a gente falou muito, né, da dúvida, né? Pô, será que isso é euforia ou será que realmente é oportunidade? Bruno deu aqui casos comprovados, né, cara? Não é euforia. Se o Neymar Júnior está investindo aqui, não botando um dinheirinho para render, não, ele está vindo para cá e se instalando com o melhor projeto que ele tem. Ele não comprou um apartamentinho para vender daqui a pouco para alguém. Fez muito disso, né? Fez muito disso, mas hoje, mesmo. Sabendo do mercado, está aqui apoiando, e não só ele, mas o mercado gira, desenvolve muito. E a pergunta que eu faço, às vezes, acabou essa pergunta, será que é? Será que não é? Cara, não é essa pergunta. Tá muito clara a resposta disso, cara, o mercado é extremamente sólido, extremamente desenvolvido.
A pergunta é um pouquinho diferente. A pergunta, cara, é em que ciclo você vai entrar? Isso. É em que ciclo de evolução você vai entrar? Teve gente que entrou lá no começo. O começo, nossa, é poucos anos atrás. Esse cara ganhou mais dinheiro que está aberto hoje. Mas de hoje para frente, cara, tem um mercado excepcional desenvolvendo. Só não fique na dúvida e fique pensando, cara, vou avaliar o mercado, daqui 10 anos se passou a oportunidade. Não, você não consegue mais, né, Fabrício? Eu acho que não vou dizer um problema, um ponto, eu acho, né, uma característica do nosso mercado é que cada dia ele se torna mais restritivo. Uhum. Todo mundo vai ganhar dinheiro, Uhum. mas ele é mais restritivo a uma parcela da população que consegue dispor de um fluxo que cada vez é mais salgado. Uhum. Entendeu? Então hoje você entra com bons negócios, 100 mil, 150 mil, tem bons negócios com menos entrada? Tem, né? Mas tu já começa a entrar num limbo mais complexo, assim, né, de situações que daí a gente tem que abrir outro podcast para entrar. Mas uma parcela de 2,5, 3,5, daqui a pouco essa parcela virou 5, daqui a pouco essa parcela virou 7. Lá no centro de Itapema, daqui a pouco, essa parcela já é 7. Entendeu? Ele se torna mais restritivo para quem quer participar. Então, chega um momento que, cara, eu vou esperar para ver. Cara, você não vai conseguir mais participar. Exato. Então, se você tem hoje um excedente, tem uma capacidade de participar, bota o pé lá, com atenção, porque pode ser a última porta de entrada para você. Portas vão se abrir a todo momento. Só que essa porta, cada vez, ela é um pouco mais estreita, ela é um pouco mais inacessível, ela é mais complexa, né? Então, o terreno que aquela família que eu comentei comprou por 24 mil reais com uma casa em cima, 25 anos atrás, né? Que eu tenho certeza que tu perguntar para eles, não era barato. Não! A gente olha 27 mil, não era barato. A gente já tem vários casos. Era um esforço gigante. O esforço para entrar no nosso mercado, ele nunca foi fácil, tá? Sempre eu tive, cara, economizar, é uma decisão de tomar. Eu vou entrar no mercado. Depois que tá dentro, aí, cara, o teu recurso começa a andar junto com o mercado. Aí, lá na frente, comprar o que hoje é inacessível, lá na frente eu consigo adquirir porque eu construí um patrimônio até lá. Hoje tem um patrimônio de 4 milhões de reais de família, né? Então, assim, lá na época era 24 mil, hoje um terreno em alguns projetos vão sair a 5,5 um terreno com a mesma metragem, né? 5 milhões e 500 mil reais. Só que ele vai valer 10. Só que ele é restritivo. Então, assim, a dica que eu dou pode ser a última janela para você. Então, se envolva. Vai ter muitas janelas para muitas outras pessoas e eu vou estar aqui participando com clientes diferentes. Mas eu gostaria que, se você tem a oportunidade de hoje de entrar, se envolve. Eu puxar o braço meu assado, eu estou disposto para conversar com as pessoas, né, e mergulhar mais. A gente está aqui há 2 horas. Mais ou menos, quase isso. Conversando, mas a gente pode passar um final de semana te mostrando para fazer. Então você consegue mergulhar e entender outras coisas. Sim. Mas aproveita, porque pode ser a tua última. Né? Pode ser a tua última entrada, pode ser a janela de desenvolvimento para a tua família. Mas depois vão ter outros para entrar. Eu vou receber os outros também. Aproveite. Nós temos ainda condição, né, um mercado muito acessível, que tem muitas facilidades no modelo, que é muito particular, mas é uma janela única o que a gente está vivendo e que a gente vai viver nos próximos 18 meses. Que legal. Galera, foi um prazer estar com vocês, principalmente estar com o Bruno aqui comigo, parceirão de negócio e um cara que vocês viram, vocês conheceram hoje um pouco do que é estar mais perto desse cara, conhecimento gigante, mergulhado realmente nesse mercado. Depois ele vai ficar o contato dele aqui abaixo também, quem precisar de ajuda, quem quiser acessar ele, vai ter o acesso para conseguir contatar ele. E esse foi o nosso mergulho imobiliário.